Bom dia a todos, mais uma vez bem-vindos às nossas reuniões clínicas. Eu sou o Dr. Paulo Zeres, aqui em nome da nossa disciplina de Medicina Esportiva, professor Alberto Cocchini, professor Beno, professor Andreoli. Dou as boas-vindas a todos, mais uma reunião clínica, sempre às terças-feiras, às 11 horas da manhã. Hoje nós vamos conversar com a doutora Maria Beatriz Leme Roncourt, que vai falar um pouquinho para a gente sobre suplementação. Lembro a todos que as reuniões são gravadas, esse material fica disponível depois no nosso canal do YouTube, Medicina Esportiva Unifesp. Bia, bem-vinda, apresente-se e fique à vontade para começar. Maravilha, obrigada pelo convite, Paulo, é sempre muito bacana, muito prazeroso apresentar a reunião clínica da disciplina, e eu sou a Bia, acho que todos me conhecem, uma boa parte, eu sou médica do esporte, né, fiz minha residência na escola, e sou nutróloga também, me aprofundei, né, fui indo pós-residência, fui bastante para a área de nutrologia, e atualmente eu coordeno um ambulatório de nutrologia esportiva e performance na residência de medicina do esporte, e minha área de atuação hoje no consultório é muito focada em nutrologia também. Bom, o tema que a gente vai abordar hoje, né, eu até deixei esse tema bem genérico para... Enfim, para a gente conversar, vamos dizer assim, né, uma primeira parte, digamos assim, né, porque a suplementação realmente é uma coisa muito gigante, muito complexa hoje, nesse cenário esportivo. A gente vai falar sobre suplementação em atletas, né, quais são as evidências e a prática clínica baseada nessas evidências atualmente. E eu gosto muito de começar, isso eu reforço muito no ambulatório com os residentes, falando um pouquinho sobre as prioridades, né, em relação, quando a gente entra nesse contexto de nutrição e suplementação esportiva. Eu costumo falar que existe, né, um tripé da performance, então, assim, eu falo sempre da questão macro, isso é muito importante quando a gente aborda esse assunto. Então, claro, quando a gente pensa em pirâmide ou um tripé, né, quando eu falo do tripé da saúde, do rendimento, né, a gente envolve três aspectos principais, tá? Na minha visão como médica do esporte. Seriam os aspectos ligados ao treinamento em si, né? A alimentação e, por último, a suplementação, né? E quando a gente olha isso numa pirâmide, quando a gente foca no quesito alimentação e suplementação, é vital que a gente encare a suplementação como a cereja do bolo da performance, né, do rendimento. Porque de nada adianta a gente utilizar ferramentas, estratégias extremamente, digamos, refinadas e muitas vezes caras, se a gente não tiver uma base muito bem feita, né, uma base, né, dessa pirâmide, que envolve principalmente uma alimentação equilibrada, né, um treino eficiente e equilibrado, e por último, a questão da suplementação. E por quê, né? Porque o mercado da suplementação hoje, ele é um mercado bilionário, né? E ele vem crescendo a cada ano. Então, quando a gente entra, né, numa loja de suplemento e olha aquele monte de coisa para comprar, você fala, poxa, tem muitas coisas que são úteis, funcionais? Sim, tem. Tem muitas coisas que não servem para nada? Tem também. Agora, mesmo assim, as coisas que são boas, que ajudam, né, que podem otimizar o rendimento, a performance, enfim, para diferentes finalidades, se você não souber como usá-las, né, e quando usá-las, quer dizer, de nada adianta. Então, realmente, é um mercado onde a necessidade da gente ter um cuidado e uma programação, e eu diria que é essa questão da prioridade. Bom, e por isso que eu gosto muito desse artigo, né? E eu gosto como que ele define, que ele classifica essa suplementação de acordo com as suas funcionalidades. Então, os suplementos que a gente vai abordar hoje, né, que tem já uma boa evidência científica, eles podem ser classificados em três partes, tá? Que seriam os suplementos alimentares, né? Aqui entram a questão dos géis, as bebidas esportivas, né? Eu costumo falar que é um suplemento barra alimento, né? Ele entra no contexto energético da dieta, da dieta, né, do aporte energético diário.
Em segundo plano, entra a questão de suplementos medicamentosos, ou seja, terapêuticos, né? E aí aqui entram algumas vitaminas, alguns minerais, enfim, polivitamínicos, probióticos, micronutrientes, que também, eletrólitos também, que entram como medicações clínicas. E por último, e que eu quero abordar melhor com vocês hoje, são os suplementos ergogênicos, que são aqueles que diretamente interferem e melhoram o rendimento e a performance, porém eles diferem, né, de suplementos alimentares e energéticos no quesito, na sua função e na sua ação, tá? E são eles aqui. A cafeína anidra, né, a boa cafeína, a betalanina, o bicarbonato de sódio, os nitratos e a creatina. Bom, também resumindo o que eu falei nesse início, né, na questão da performance e suplementação, aqui a gente classifica dos suplementos alimentares, então entram suplementos à base de carboidratos, de proteínas e lipídios, suplementos terapêuticos. Quais suplementos que a gente vai abordar aqui, os terapêuticos? São os minerais, o ferro, o cálcio e a vitamina D, tá? E a suplementação ergogênica, a gente vai abordar a cafeína, a betalanina, o bicarbonato, o nitrato e a creatina. Ok. Então, falando um pouquinho dos carboidratos, né? Ele é o principal substrato associado à performance atlética, né? Ele, como eu falei, embora ele seja um suplemento, quer dizer, ele é um suplemento energético, como substrato, a gente sabe que ele, por exemplo, a gordura, ela tem uma função mais energética até do que o carboidrato, porém, no exercício, né, devido a alterações das vias metabólicas, né, e a utilização do carboidrato, ela dá a sua importância. Então, assim, como recomendação em níveis para atividade esportiva, a gente tem algumas classificações de acordo com a intensidade e o volume de treinamento que aquele atleta, ou aquela pessoa se submete, né, desde atividades de baixa intensidade, moderada intensidade, que perduram aí até 1 hora, mais ou menos, de exercícios por dia, alta intensidade, que já é um programa de maior volume de treinamento, envolvendo de 1 a 3 horas de treino por dia, ou treinos de moderada a alta intensidade, e muita alta intensidade, que são exercícios geralmente acima de 4, 5 horas por dia, de moderada a alta intensidade. E aí a gente vai variar esse consumo energético de 3 a 5 numa atividade física, né, onde a gente tem uma atividade física mais leve, de 5 a 7 gramas quilo, que aí eu diria que a grande parte dos atletas amadores, eles se englobam, né? Então, assim, eu vejo o dia a dia do consultório, ele envolve muito atletas amadores, e aí a recomendação energética de carboidrato dia, ela varia de 5 a 7. Exercícios de alta intensidade, já entram atletas de alto rendimento, de 6 a 10 gramas quilo dia, e atletas que se submetem a treinamentos, né, para ultra endurance, ou mesmo atletas profissionais de determinadas modalidades, a recomendação do carboidrato ela é ainda maior, geralmente de 8 a 12 gramas quilo dia. Quando a gente vai para um contexto de comida, de alimento, para você conseguir atingir esses níveis energéticos dentro da recomendação dos carboidratos, é muito difícil. E por isso os suplementos entram muito bem, né? Porque além do próprio treinamento, ele gerar, às vezes, uma anorexia, a gente não conseguir comer tudo aquilo de alimento que a gente precisa, a gente suplementa para atingir o aporte aí necessário, né? Então, assim, esse manejo, ele é feito tanto ao longo do dia, quanto eu costumo falar no período peri-treino, né? Considerando a questão antes, durante e após os treinos. E eu sempre reforço que esse após os treinos eu considero, né, falando de atletas amadores e profissionais, um dos momentos mais vitais de se dar carboidrato. Tá? Lembrando que o estoque corporal de carboidrato, ele tem um estoque limitado, né? As nossas reservas de glicogênio aí, elas se dividem, né, dentro do plasma, e principalmente aqui o glicogênio hepático e muscular, que é o que vai dar a grande parte de energia durante a nossa atividade física. Okay.
Bom, acho que não é novidade também para ninguém que o carboidrato ele é o principal substrato energético ergogênico, isso é não novidade. Então, hoje em dia, a gente fala muito a questão de qual carboidrato e quanto de carboidrato. Então, quanto maior, isso durante o exercício, tá? Para melhorar a performance. Quanto maior a duração do exercício, né? A duração do treino ou da competição em que aquele atleta for submetido, maior é a quantidade de carboidrato gramas hora que a gente deve dar. Isso aumenta, né, a quantidade, a possibilidade, a velocidade, tanto a velocidade quanto a quantidade de oxidação de carboidrato durante o exercício. E isso é diretamente proporcional à melhora do rendimento, à melhora da performance durante o treinamento daquele atleta. Bom, a proteína. Eu vou passar rápido de carboidrato e proteína, porque eu quero fazer uma outra reunião em breve só para falar um pouco, abordar só esses dois macros, tá? Bia, eu não sei se você vai falar mais para frente, uma dúvida que eu acho que talvez seja de muitas pessoas é sobre o cálculo, essa demanda energética do atleta. A gente tem mais ou menos essa ideia de quanto que você precisa repor, mas como que você consegue determinar isso no consultório? O que é o basal dele, o que essa atividade ele está gastando? Tenho certeza que nem todo atleta é igual ao profissional que treina 5 dias na semana, um período certinho. Então, se você for falar mais para frente, quiser comentar, mas acho que é uma dúvida que em algum momento vale a pena, pelo menos, dar uma... As estimativas de gasto energético, Paulo, elas têm várias, na verdade, várias métricas, tá, para serem realizadas. Então, assim, quando a gente trata de atleta amador, ou mesmo, por exemplo, vamos lá, no ambulatório, que a gente tem mais pacientes para atender e menos tempo, a gente tem a gente usa de algumas fórmulas prontas, né, onde a gente leva em consideração a idade, o nível de atividade física, o peso, a altura, então assim, você pode fazer a base de fórmulas. Mas você tem métodos mais refinados, por exemplo, uma calorimetria indireta, né, uma ergospirometria, onde você também infere isso de forma mais assertiva, né, e a própria bioimpedância, assim, você ter uma avaliação antropométrica daquele paciente, daquele atleta. Por que eu estou falando isso? Porque você pode fazer um cálculo baseado na composição corporal, existem outras fórmulas que são também já de melhores ajustes, onde você vai conseguir determinar um gasto energético também de uma forma mais assertiva, porque a depender da massa muscular, por exemplo, de cada indivíduo, isso leva a uma alteração da taxa metabólica, tanto basal quanto o gasto energético total. Mas, de toda forma, é o seguinte, então, você vai nadar, né, você vai, enfim, vai dançar conforme a música, dependendo de onde você estiver. Se você tiver mão, né, se você tiver disponibilidade de uma calorimetria, de uma ergospirometria, é muito bem-vindo, você consegue estimar isso de uma forma melhor. Se você, assim, cálculos à base de uma bioimpedância ou mesmo de dobras cutâneas, né, e você inferir isso numa calculadora, por exemplo, Harris Benedict, você nem precisa de uma calculadora. Isso é estimado. Qual que é o grande cuidado que a gente tem que ter ao usar fórmulas? Muitas vezes elas podem superestimar ou subestimar o gasto real energético. Então, você vai trabalhar muito com, assim, lógico, com uma média, tá? Com uma média. Até porque a gente sabe que o gasto energético não é igual todos os dias. Então, você tem aquela média e você sabe que... O que eu acho muito interessante, o paciente, ele tem uma média e ele tem um plano nutricional básico, assim. Só que o que a gente pode alterar, e a suplementação é muito bem-vinda nesse momento. O aporte energético dele de acordo com o treino do dia dele. Então, se um dia ele treina 1 hora, se um dia ele treina 2 horas ou 3 horas, e aí a gente pode calcular isso também através de METs, né? Também tudo cálculo, tá? De METs, gasto energético por METs da intensidade do exercício que ele faz. Você pode aumentar ou diminuir esse aporte energético de acordo com o treino dele, né? Do dia ou da semana. Então, assim, é um norte que te dá, né? Essas métricas, essas fórmulas. E aí, então, depois entram as recomendações de cada substrato, né? Que é o que a gente está falando aqui. Aí do carbo, que ele, sem dúvida, é o mais importante para o atleta, né? A recomendação aí varia de entre 55% e 65% do que a gente come do dia, ele tem que vir de uma fonte de carboidrato, tá?
Agora a gente vai falar um pouquinho da proteína. A proteína, ela não é considerada um substrato ergogênico, propriamente dito, né? Não é através dela que você produz energia. Claro que em casos extremos, a gente acaba consumindo energia, a gente pode até produzir energia a partir de proteína, mas isso vai ocorrer quando o seu corpo ele não tiver outros substratos disponíveis, né? Por exemplo, uma reserva de glicogênio, né, ou até, enfim, uma oxidação de gordura eficiente. Aí você pode até abrir mão, mas não é o ideal. A proteína, ela entra muito na questão da recuperação muscular, né, na manutenção dessa massa muscular, na prevenção de lesão. E hoje a gente sabe, então, assim, não basta só falar de quantidade proteica, tem que se falar em qualidade proteica. Principalmente porque existe hoje uma tendência muito grande, está aumentando a cada dia, e eu venho estudando, todo mundo que me conhece sabe que eu venho estudando bastante isso, né, até por conta da demanda mesmo que tem vindo, de uma tendência vegetariana, né, os pacientes, eles têm cortado mais proteína animal, eles têm, né, acho que por questões ideológicas hoje, e tudo bem, e há benefícios no quesito saúde, desde que muito bem planejado, mas no contexto esportivo né, de rendimento e de atletas, a gente sabe que existe uma diferença de qualidade de proteína nessa ingestão e como avaliar essa proteína é importante. Então, assim, existem algumas métricas mais adequadas, tá, para se usar para determinar uma qualidade proteica, dentre elas, os PDCAs, tá, e os DIAs, eles são os ideais para medir isso, e quando a gente vai avaliar, isso é um trabalho avaliando diferentes qualidades de proteína, aqui eu estou falando só de suplementos proteicos, tá, isolados e concentrados, mas enfim, suplementos de proteína, aqui falando do whey, né, que é a proteína do soro do leite, da soja, proteína da ervilha e proteína do arroz. E a gente vê uma diferença aí de 10% a 60% praticamente quando a gente utiliza uma proteína de fonte animal de uma proteína de fonte vegetal. Então, assim, dá para ter toda a proteína que a gente precisa, né, dentro apenas do reino vegetal? Dá, mas esse aporte tem que ser aumentado, tá? Dependendo da modalidade, dependendo do aporte proteico via alimentar, essa suplementação ela tem que ser maior, tá? Num vegetariano, num vegano. Além disso, falando um pouquinho de suplementação proteica, a gente, né, eu falei do mercado, que é um mercado que tem muita coisa, você fala, e aí, né, o que é, né, o que realmente vale, o que não vale? O whey protein, ele é um dos suplementos mais comercializados, né, dentre os suplementos de proteína, e o que é muito interessante é porque o whey, ele ultrapassa o contexto esportivo, né, o whey hoje a gente sabe, tem muitos estudos demonstrando, comprovando ações clínicas dele mesmo, né, funcionalidades clínicas dentro do sistema imunológico, do sistema cardiovascular, do sistema nervoso e gastrointestinal. Lógico que acho que a maioria das pessoas já sabe, né? O whey protein, ele contempla, na verdade, do leite, né? O que é o whey, né? Na verdade, ele é a parte do soro do leite, que contempla as imunoglobulinas, né? As proteínas que são classificadas, né? Como lactoglobulinas, a gente tem as lactoferrinas, e aqui. E aí, esses trabalhos, eles também demonstram uma melhora tanto nessas ações cardiovasculares, quanto também em ações metabólicas ligadas às insulinas, ao metabolismo glicídico. Dizer, né? Ele tem uma função incretínica muito importante. Então, já foi demonstrado também ações do whey protein no controle de peso, né, na composição corporal, diminuição dos níveis de gordura, melhora do percentual de massa livre de gordura e melhora dos níveis de glicose, né, de jejum e de todos os marcadores de resistência insulínica. Aqui, isso aqui tá na frente da minha tela, pronto.
Bom, e em relação à síntese proteica, né, que eu acho que um dos principais objetivos que a gente usa a proteína, né, na verdade, a cabeça de um atleta, assim, não só de um atleta profissional, amador, pego muitos pacientes no consultório que sempre falam, assim, vão me questionar sobre proteína, tentando fazer muito essa ligação, né, com a questão muscular, né? Claro que ela tem uma ação, né, uma função, como eu falei, né, de melhora, de reparo e remodelação muscular, porém, a gente não pode deixar de valorizar, né, a questão do carboidrato nessa função glicogênica quando a gente fala de substratos, tá? Bom, mas para otimizar a síntese proteica, quais seriam as recomendações? As recomendações, elas variam de 1,2 a 2 gramas quilo dia, tá? Essas são recomendações genéricas. O Comitê Olímpico, ele varia aí na recomendação de 1,6 a 2,2. E existem, porém, algumas observações dentro desse consumo diário, algumas estratégias para otimizar essa síntese proteica, né? Que seria o consumo de 10 gramas de aminoácidos essenciais até 2 horas depois do treino. Então, essa reposição tem que ser feita, tem que contemplar, esses 10 gramas de aminoácidos tem que estar contemplados naquela refeição que a gente faz no pós-treino. Outra forma de otimizar essa adaptação é a que a gente chama de timing proteico, né? É você dar proteína ao longo do dia, de 3 a 4 vezes ao dia, né? Por quê? Porque os aminoácidos livres na circulação é que vão fazer com que ocorra esse estímulo anabólico ao longo do dia, né? Isso também otimiza. Já é provado que dar proteína uma vez ao dia, você pode até ter uma melhor síntese naquele momento, mas isso não substitui você dar um aporte menor e mais vezes ao dia. Ou seja, então é mais interessante você dar quantidades menores, mais vezes ao dia. Essas menores variam de 0,25 a 0,3 gramas quilo, né? Ou de 15 a 25 gramas de proteína por refeição, contemplando de 1 a 3 gramas de BCAAs, né? Que essas de aminoácidos de cadeia ramificada. E é isso. Porém, também tem trabalhos mostrando que se você fizer um aporte na ceia, né, para, vamos dizer assim, bater a proteína do dia, não fazendo um aporte ao dia, mas supondo que você deu proteína para o seu corpo, você conseguiu dar proteína 2 vezes no dia, você dar uma dose na ceia também é interessante para melhorar essa síntese muscular, tá? Essa síntese proteica. E que doses acima de 40 não demonstram, né, um aumento significativo dessa síntese também, e que para a diminuição, se a gente estiver também num contexto de diminuição de percentual de gordura, né, de body fat, tudo isso, ou num contexto de emagrecimento, doses acima de 2 gramas dia são desejáveis, tá? Principalmente se você tiver com uma baixa ingestão energética total, né? Mas isso é desejável, tá? E maiores quantidades, como diz, que podem ser indicadas se houver aumento da intensidade do treino ou essa restrição calórica desejável. Falando um pouquinho da gordura, né? Então, assim, são os elementos essenciais das membranas celulares, eles facilitam a absorção de vitaminas lipossolúveis. Uma taxa aumentada de oxidação de gordura faz com que aumente a disponibilidade de carboidrato durante o exercício físico. Então, uma forma de aumentar o rendimento, né, quando a gente dá gordura para o nosso organismo, isso, de certa forma, você preserva melhor as suas reservas de glicogênio ao longo do exercício e faz com que você aumente a resistência durante aquele exercício, durante aquele treino. Né? Fornece muita energia, né? Então, assim, aqui é em quantidade, né? Da mesma forma que eu demonstrei em quantidade de reservas lá do carboidrato, que eu mostrei que a gente tem reservas mais limitadas, as reservas de lipídio eu diria que são bem ilimitadas, né? O nosso tecido adiposo, não é à toa que a gente poderia passar dias em jejum, né? Lógico que sem fazer exercício, mas a gente teria energia para tal vinda do tecido adiposo, né? Em triglicérides intramusculares, isso percorre aí mais ou menos a quantidade de 300 gramas intramuscular, mas é um excelente fornecedor de energia, em quantidade, né? Não em qualidade como carboidrato, assim, quando eu falo de qualidade, não em velocidade, né? Então, assim, o lipídio, ele não é uma fonte rápida de energia, mas ele é uma fonte contínua de energia, né? Vital e assim, tanto que exercícios de endurance geram
uma adaptação muito grande à oxidação de gordura. Aqui. As recomendações de gordura, então, sempre evitar dietas com muito baixa de gordura por todas aquelas ações fundamentais que a gente falou. Então, a gente divide, né, mais ou menos, em gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada, até 10% de cada uma. Idealmente, a saturada é menor de 7%. A saturada, ela está na gordura, geralmente, da carne, tá? Da gordura animal. E incluir sempre, né, assim, atentar muito para as fontes, tanto animais quanto vegetais, de ômega 3, tá? O ômega 3 também tem trabalhos bem interessantes mostrando que ele pode aumentar a sinalização do mTOR, que é uma via de sinalização super importante anabólica, né? Nesse contexto de ganho de rendimento, eu falo que é uma balança, né, onde o exercício físico em si, o treinamento, ele é um alto estresse catabólico, e a gente vai tentar ganhar o rendimento, ou seja, melhorar o rendimento daquele atleta fazendo a supercompensação, e nessa supercompensação, otimizando os mecanismos anabólicos, né? Então, aí entra alimentação, entra sono, entra o perfil hormonal. Certo. Bom, falando... São 11. Falando um pouquinho agora dos medical supplements, ou seja, são suplementos com uma finalidade mais terapêutica do que ergogênica, tá? Porém, se deficiência, eles vão afetar o rendimento, e por isso que a gente tem que ter um olhar mais profundo sobre eles. Dentre eles, os minerais e a vitamina, que tem uma grande importância nesse contexto esportivo, entra o ferro, o cálcio e a vitamina D. A gente sabe que deficiências de ferro com ou sem anemia já pode prejudicar a função muscular. Existem vários fatores que alteram esse nível de ferro no organismo, ou seja, os períodos de crescimento, treinamento em altitude, a menstruação, hemólise, doação de sangue, lesões. E em treinos intensos, a perda de ferro pelo suor, urina, fezes, e também a gente sabe que existe hemólise intravascular. A recomendação, né, diária dentro das DRIs envolve de 18 miligramas para a mulher e 8 miligramas para o homem. Tá? Isso dentro das DRIs. Peraí que não está passando aqui. Opa. Agora foi, desculpa. Lembrando também que pode ter uma alteração transitória da hemoglobina em em determinadas fases do treinamento, por hemodiluição, né? Isso durante o exercício, e isso não afeta o desempenho esportivo. Atleta com anemia, sempre fazer um acompanhamento clínico, suplementação e ajuste na dieta. Lembrando que ajustes na dieta, eles não são suficientes para repor o ferro, mas para manter o ferro. Né? Então, assim, caso haja realmente uma anemia estabelecida, só ajustes na dieta não vão funcionar, né? É mandatória a suplementação, tá? Idealmente, se você tiver tempo hábil para trabalhar sempre com ferro oral, e se você não tiver tempo hábil, você pode sim usar de estratégias endovenosas, né? Como Noripuru, ferro injete, e também considerar e sempre, né, se preocupar muito com atletas que menstruam, porque mesmo suplementando, às vezes a gente vai tratar uma anemia, muitas vezes a gente não consegue atingir os níveis de ferro ideais quando as pacientes têm grandes volumes de sangramento menstrual. Então, vale a pena sempre essa questão ser conversada, se há necessidade ou não de entrar com um anticoncepcional para suspender a menstruação, enfim, cada caso é um caso. Mas o ferro realmente, assim, quando eu falo da pirâmide, né, daqueles pilares, ele também entra nesse contexto. A gente não adianta repor uma série de ergogênicos que podem melhorar a força, podem melhorar a potência, se você tiver com uma anemia, quer dizer assim, você não tem nem resposta, não tem nem oxigênio para conseguir construir algum músculo. Então, o ferro realmente ele merece uma atenção, tá? Okay.
Segundo mineral, né? Fundamental também nesse contexto de saúde, o cálcio, né? Fundamental para crescimento, manutenção, reparo ósseo, contração muscular, condição nervosa, coagulação sanguínea. A gente não tem um método apropriado, né, para diagnosticar baixa de cálcio. Por exemplo, a densidade mineral óssea ela já é um indicativo de ingesta baixa crônica. Então, se a gente tem uma deficiência mineral, com certeza esse cálcio não é agudo. Então, sempre avaliar muito a ingesta alimentar, né? É claro que atletas que tenham tido fratura de estresse, né? Que tenham tido algum tipo de patologia ligada a isso, mesmo sem alteração da densidade mineral óssea, são pacientes onde a gente vai ter maior cuidado ainda e atenção nessa ingesta alimentar de cálcio diário, né? Pacientes que tenham também histórico de transtorno alimentar, enfim. A recomendação de cálcio, ela é de 1.500 miligramas dia, né? E em atletas com baixa ingesta energética e alterações menstruais, é mandatória também a associação com a vitamina D de 1.500 a 2.000 unidades dia. E o que é interessante é que a gente está num momento onde as pessoas estão consumindo menos leite, né? Há mais quadros de intolerância, as intolerâncias estão sendo mais diagnosticadas, mais tratadas. Então, os suplementos vegetais, à base de leites vegetais, né? Então, leite de amêndoas, leite de soja, enfim, eles, a maioria deles não tem naturalmente cálcio, porém, os industrializados, eles vão ser fortificados com cálcio e acabam dando a mesma quantidade, às vezes até um pouco mais, mas geralmente a mesma quantidade de cálcio do que um leite de vaca, tá? Então, assim, é uma estratégia super importante quando a gente vai tirar leite, ou a gente já pega um paciente que já não consome leite, ter essa atenção de colocar alimentos onde seja fortificado. Né? Se ele consumir derivados, também já vai uma porção. A importância do cálcio dos vegetais também hoje já é bem já é bem falada, enfim, já é de uma consistência bem importante. Assim, o consumo vegetal de cálcio ele é de extremo benefício e de igual qualidade de um cálcio lácteo, tá? De cálcio de uma fonte láctea. Bom, a vitamina D também é uma vitamina lipossolúvel que influencia diversos aspectos da imunidade, vem sendo muito falada, né, agora nesse contexto de Covid, trabalhos muito interessantes ligados a quadros de menores internações e tal, né, um bom aporte de vitamina D. Bom, o diagnóstico, né, a deficiência de vitamina D, a gente dosa a 25OH, né, vitamina D, que seria 25-hidroxivitamina D, e sua deficiência é tida quando há níveis menores de 20, uma insuficiência entre 20 e 30 e suficiência acima de 30. Eu falo sempre dessa coisa do objetivo prudente, ou seja, níveis interessantes, níveis bons, né, de se chegar de vitamina D. Acima de 30 até 50 são níveis ótimos, tá, de serem atingidos. Bom, possíveis ações da vitamina D, onde que ela entra, já ela também vem sendo cada vez mais estudada, né? Na melhora da função neuromuscular, no aumento da fibra do tipo 2, menores marcadores inflamatórios, menor risco de fratura por estresse e também diminuição de IVAs, né? Que é algo bem importante quando a gente fala de exercício físico extenuante, né? Exercício físico. Tratamento. Você sempre vai fazer uma dose de ataque de 50 mil unidades semanais por 8 até 16 semanas, ou 10 mil unidades por semana por várias semanas. Né? A mais usual é 50 mil por 8 semanas e reavaliar. E uma dose de manutenção que pode variar de 800 a 1.000 até 2.000 unidades dia. E agora a gente vai para os suplementos que eu comentei, né? Que eu falo que são a cereja do bolo, que depois que você tá com seu atleta, comendo bem, treinando bem, dormindo bem, não é o objetivo da aula, mas falando dormindo bem. Então, quantidade de energia, aporte calórico está adequado, aporte proteico está adequado, né? Sem deficiência de vitamina, sem deficiência de minerais, tudo isso. Aí sim a gente pode falar de suplementos que vão interferir diretamente na performance. São eles a cafeína, a beta-alanina, o bicarbonato, o nitrato e a creatina. Bom, a velha e boa cafeína.
né? A cafeína ela é um estimulante, já com benefícios bem estabelecidos já, né, em várias modalidades, tem como mecanismo aumento da liberação de endorfina, melhora da função neuromuscular, aumenta o estado de vigilância e alerta, reduz a sensação de cansaço durante o exercício. Falando um pouquinho do histórico dela, ela já chegou a ser proibida, depois ela foi monitorada. Em 2004, ela foi removida das substâncias proibidas. E dentre os efeitos positivos no exercício, né? Então, a gente tem aumento de exercícios submáximos, acima de 90 minutos, exercícios de alta intensidade, de 20 minutos, exercícios supramáximos de curta duração, também há benefícios, ou seja, tanto de curta quanto de longa duração, né? Exercícios de resistência são muito estudados com cafeína, exercícios de intensidade sustentados também, né? E atividades como natação, remo e corridas de média distância também há um benefício bem estabelecido, ou seja, a cafeína ela vai bem em diversos momentos, né? Ela tem como fonte, né, o café que a gente está acostumado, o café, o guaraná, a cola nut, o chá verde, o chá mate, todos eles têm cafeína em sua composição, né? Ela faz parte aí das xantinas. Reações adversas possíveis são enjoo, tá? Assim, principalmente se ligada a doses, tá, maiores. Enjoo, tá? Então, são reações ligadas à hiperestimulação mesmo do sistema cardiovascular e sistema nervoso central. Então, tem enjoo, taquicardia, nervosismo, agitação, insônia, vômitos aí por uma irritação gastrointestinal, né? Ela piora sintomas de refluxo também e náuseas. Sinais de superdosagem envolvem a dor abdominal, agitação, ansiedade, febre, convulsão, cefaleias, taquicardia e irritabilidade. Como todo estimulante, ele tem um efeito de feedback negativo, né? Ele aumenta as catecolaminas. Então, pós-uso, é muito comum um estado de menor... tudo que você deseja com o uso dela, né? Na verdade, pós seu uso, geralmente de 3 a 6 horas depois, você pode ter um efeito de feedback negativo até. O protocolo de uso mais comum, a dosagem é feita de 3 a 6 miligramas quilo, né, na forma de cafeína anidra, que pode ser em pílula, em pó, e 60 minutos antes, onde 60 minutos ela vai ter o pico de ação dela. Tem alguns suplementos que eu acho muito legais, que eles são formulados de uma forma chamada cafeína time release, com uma liberação mais lenta dessa cafeína. Isso para exercícios de endurance e longa duração é bem interessante. E também esse efeito de feedback negativo, ele acaba sendo atenuado, tá? Então é bem interessante. Hoje eu uso bastante essas cafeínas time release em atletas. Quando não é um caso, quando é de curta duração, o protocolo convencional dela é o ideal. Falar um pouquinho da beta-alanina. A beta-alanina é uma substância também produzida no nosso organismo pelo fígado e ela aumenta a capacidade de tamponamento intracelular, por ser um precursor da carnosina. Então, de fato, o que ela aumenta os níveis de carnosina. E a carnosina ela tem uma ação tampão intracelular, o que vai ajudar muito nos exercícios de alta intensidade. Então, assim, exercícios onde haja predominantemente um metabolismo anaeróbico, ela vai ter uma ação muito interessante. O protocolo de uso dela é feito muito parecido com a creatina, né, que a gente chama de saturação. Então, você pode usar doses de 0,8 a 1,6 gramas a cada 3, 4 horas por um período bem estendido, tá? 10, 12 semanas. Porém, na prática, tá? Eu vejo benefício, tá? Eu tô falando eu mesmo, assim, na minha prática, em usos agudos, tá? Usos diários, pré-treinos, em doses até muito menores do que essa, né? Ela é cara, principalmente se você for fazer um protocolo usado dessa forma, ela é extremamente cara e... enfim, e eu vejo, e há benefícios, tá? Não sei se vocês têm essa experiência ou não, em usos, em exercícios, como falei, em sessões de exercícios, apenas em sessões, não fazendo essa saturação, tá?
Também aqui, está falando existem benefícios em exercícios contínuos, né, e os intermitentes, de 30 segundos a 10 minutos, por entrar no metabolismo anaeróbico de produção de energia, e, porém, ele tem um efeito negativo, né, do rastro cutâneo parestesia. É um efeito colateral que não tem nenhuma gravidade, não se sabe ao certo por quê, tá? Tem algumas teorias, mas não sabe por que ele causa um formigamento, né? Ele faz um formigamento mesmo, às vezes né, dá um aquecimento, eu fico bem quente mesmo, é um rastro cutâneo, mas é bem legal. Alguns atletas falam que é exatamente isso que acaba dando, assim, tem um efeito placebo envolvido nesse efeito colateral benéfico, digamos, na performance, além do efeito tampão. E como todos os outros suplementos, né, em atletas muito bem treinados, os benefícios são mais difíceis de conseguir. Isso eu diria que não só da betalanina, mas quase todos os suplementos. Quanto mais treinado é o atleta, né, mais sutil a diferença que ele vai sentir com determinado suplemento. E ainda também faltam estudos para estabelecer benefícios em vários outros esportes. O VL bom bicarbonato também. Esse já vamos dizer assim, já é antigo também no hall aí de suplementos usados para melhora de performance. Ele aumenta a capacidade de tamponamento extracelular, então assim, a gente realmente viu que ele tem um efeito, né, de tamponar a acidose e tem um potencial benefício em exercícios de alta intensidade. Porém, eu assim, acabo vendo bastante benefício também, e há estudos, e a gente usa para exercícios de moderada intensidade e longa duração. Ele aumenta a concentração extracelular dos íons bicarbonato, elevando o pH sanguíneo, tamponando as teias das células musculares e retardando a fadiga. Por quê? Quando a gente pega numa sessão curta, a gente sabe que esse metabolismo energético é o principal, mas isso não quer dizer que numa sessão de endurance você não tenha também, né, a presença desse metabolismo anaeróbico. A gente tem um metabolismo misto compensado. Isso, de certa forma, o bicarbonato acaba interferindo também na melhora da resistência. O protocolo de uso é de 0,2 a 0,4 gramas quilo-dia, não, desculpa, 0,2 a 0,4 gramas quilo, de 60 a 150 minutos antes da sessão de exercício. Porém, essas doses podem ser divididas, tá? Isso é desejável, de 3 a 4 porções dia, por 2 a 4 dias consecutivos antes de uma competição, de forma a atenuar os possíveis efeitos indesejáveis do bicarbonato. E aí que entra a questão da aplicabilidade, da prática, né? É um suplemento que, de fato, ele está ligado a efeitos gastrointestinais importantes, né? Como diarreia, sim, o principal deles. Associar a ingestão dele com uma pequena porção de carboidrato, usar o citrato de sódio como alternativa e dividir essas doses são formas de atenuar esses efeitos colaterais, tá bom? Ok. E mais novo aí, tem os nitratos também. Bom, o nitrato, ele é indicado para exercícios submáximos prolongados, assim como exercícios de alta intensidade intermitentes e esforços de curta duração. Qual vai ser? O que seriam os nitratos, né? A gente sabe que ele vai aumentar, basicamente, a biodisponibilidade do óxido nítrico pela via do nitrato, que tem um importante papel na modulação do funcionamento muscular. Vai ter benefícios na função das fibras musculares do tipo 2 e na eficiência mitocondrial. Melhora o custo de ATP para a produção de força muscular, né? Então, ele melhora a eficiência mesmo muscular, melhorando o desempenho, aumentando o fluxo sanguíneo para o músculo. O protocolo do uso do nitrato, então, assim, cada 100 gramas, mais ou menos, né, o exemplo maior que a gente tem de fontes alimentares é a beterraba, tá? É o grande exemplo que a gente usa como fonte de nitrato. Cada 100 gramas possui 250 miligramas. E os trabalhos, eles falam mais ou menos em doses. Os trabalhos onde há um benefício na performance, eles falam na dose de 300 a 500 miligramas, mais ou menos, de 2 a 3 horas antes do exercício, tá? Porém, o período prolongado de mais de 3, né, mais de 3 até mais de 5 dias parece ter mais benefício do que o uso agudo para a sessão de exercício.
E também, como outros suplementos, os efeitos em atletas muito bem treinados são mais difíceis de conseguir. Os benefícios. A velha e boa creatina. Bom, a creatina ela é formada aí a partir de 3 aminoácidos, né, que seria arginina, glicina e metionina. Ela pode aumentar agudamente a performance de esportes envolvendo exercícios repetitivos de alta intensidade, né? Ela entra diretamente no metabolismo da fosfocreatina de produção de energia, né? Então, assim, ela que é o metabolismo principal, a fonte energética principal, ligadas aos treinos de alta intensidade, porém, cronicamente, há melhoras também de treinos de resistência. Tá? Leva a um ganho de mais massa magra e força muscular. Então, ela aumenta os estoques de creatina intramuscular. Os protocolos de uso, a gente costuma fazer o consumo dela em conjunto com proteína e carboidrato, pois isso pode melhorar a absorção dela, e ela tem 2 formas da gente usar. Então, você pode fazer uma fase de saturação ou fazer uma fase de já ir direto, assim, por exemplo, para um protocolo de manutenção, a depender do tempo que você tem para atingir do tempo e do objetivo que você tem com aquele paciente, né? Então, você pode fazer uma fase de saturação, que seriam 20 gramas dia, dividido em 4 porções, por 5 a 7 dias, posterior seguido da fase de manutenção, que é de 3 a 5 gramas dia. Se você faz uma fase de manutenção, né, sem essa fase de saturação, você chega a saturar aí em mais tempo, né, de 20 a 30 dias para você fazer realmente uma saturação. Se você tem tempo, você tem um planejamento onde você tem tempo, você não precisa necessariamente fazer essa saturação. Então, impactos diretos na performance. Ele aumenta a força isométrica máxima, aumenta a performance em exercícios de alta intensidade e curta duração, potencial anti-inflamatório e antioxidante, isso é bem interessante também, e uma consideração importante a depender da modalidade que você vai entrar com a creatina, que é essa questão do ganho de peso entre 1 a 2 quilos depois de uma fase de saturação, né, por uma questão osmótica, né, por uma retenção hídrica mesmo intramuscular que a creatina acaba fazendo. Bom, desses suplementos que eu gostaria de falar com vocês hoje, espero que vocês tenham conseguido aí captar um pouquinho, e fico aberta para dúvidas. Obrigada. Vai, Brasil, chegando Tóquio. Vamos lá. Bem, como sempre, excelente, Bia. Muito bem apresentado. Acho que é um assunto que gera sempre muita dúvida e muita coisa muda, né, de uma hora para outra. A gente vê que a influência da indústria não pode ser desconsiderada, né? Então, a gente vê que, às vezes, um suplemento parece aparecer mais que o outro, né? O Zogabe, se estiver aqui com a gente também, deve ter passado as fases que a creatina era ótima, depois que era péssima, depois que era ótima, e assim, enfim, deve ter vivenciado bastante isso aí no esporte, né? O Fernando parabeniza seu ex-colega de residência, parabeniza, como vários outros aí, pela aula, e faz uma pergunta aqui para você. Em relação à cafeína, alguns advogam aumentar a dose próxima à prova ou evento esportivo por um possível efeito de adaptação ao uso crônico. Você já viu isso? Você usa no dia a dia? Eu não uso. Cadê o Fernando? Se quiser descompartilhar a tela, Bia, a gente consegue ver o rosto melhor. Como que... onde que... Peraí. Eu coloco aqui. Acho que você consegue fazer isso, não consegue? Ou não? Uhum. Pronto, cortei você aqui. Oi? Fernando está... Enfim, fez essa pergunta do Fernando Bianchini sobre o aumento da cafeína. Sim, assim, essa questão de uso crônico, de tolerância e dependência, a cafeína, ela tem sim esse fator. Você pode elevar. Agora, você tem que ficar muito atento se você não vai acabar prejudicando o seu uso pelos efeitos colaterais, né? Ela é um estimulante também, assim, você pode ter, inclusive, aumento do trânsito gastrointestinal, do peristaltismo. A gente sabe que o próprio exercício, né, a própria sessão de treinamento pode aumentar esses efeitos gastrointestinais, então eu teria esse cuidado. Se você aumentar a dose, mas mantiver essa dose dentro da recomendação, eu não vejo nenhum problema. O que eu vejo e não acho legal são dosagens acima da recomendada,
né? Desde que, assim, você tem que conhecer seu atleta em primeiro lugar. Na minha prática, tá? Como que eu faço o uso da creatina? Principalmente, eu acabo fazendo uso, principalmente nos atletas de endurance, e digo para eles, num macro e no macrociclo e tudo, usar entre 1 e 2 vezes por semana, não usar todos os dias. Primeiro, ela é extremamente catabólica, né? Como eu falei, ela é um estimulante. Tudo que eu falei de aumento de rendimento, a gente quer otimizar o perfil anabólico para ter a supercompensação. Você ficar dando estimulante ou termogênico todos os dias para o seu atleta, você pode estar aumentando, né, piorando esse processo catabólico, que às vezes vai até piorar o processo de recuperação. Isso estou falando dependendo da dose. Então, usar 1, 2 vezes por semana naqueles treinos onde tem mais tempo, maior duração ou maior intensidade, eu acho interessante não usar todos os dias. E também pelo efeito que eu falei do feedback negativo, né? Eu acabo fazendo muito uso diário de um tipo de suplementos, que aí entra no suplemento fitoterapêutico, que a gente já conversou uma outra vez, que são os adaptógenos, né? Que não tem esse efeito tanto de feedback negativo. Então, os adaptógenos são bem interessantes para você usar no dia a dia. E a cafeína eu uso, assim, 1, 2 treinos da semana, ou mais longos ou mais intensos. E aí eu uso em competição, né? Eu uso em competição geralmente a mesma dose que ele está habituado a usar nesses treinos mais longos, geralmente aos finais de semana, né? Em atletas de endurance. Perfeito, muito bem. Já fica o convite para uma próxima aula sobre nutrição para atletas veganos, vegetarianos, fitoterápicos. Acho que é um assunto também que muita gente tem dúvida. Aqui o Bernardo pergunta para a gente se existe alguma relação da creatina com lesão renal. Outra coisa também que a gente já falou, depois não falou mais, depois voltou a falar, enfim. Existe dose e tempo seguro? E isso realmente existe? Já foi comprovado se existe essa lesão ou não, Bia? Felizmente, né, os trabalhos são muito favoráveis à creatina, então, assim, há uma segurança muito grande de se usar, inclusive em pacientes com insuficiência renal, tá? Então, assim, já tem trabalhos... Então, assim, foi sempre questionado, interrogada se a creatina poderia interferir na função renal ou, né, prejudicar a função renal de alguma forma. Então, assim, isso está mais que estabelecido que não prejudica. Há um aumento, sim, da filtração, né? Então, assim, na verdade, você vai ter um marcador aumentado. Se você dosar a creatinina num paciente em uso de creatina, você pode até ter um aumento, mas não a função dela, quando você for fazer o clearance, quando você for ajustar, né, a creatinina para a ureia, você não vai ter alteração. Então, assim, não há alteração da função, mas há alteração da eliminação, da excreção. Então, a creatinina pode até ter aumentado. Então, isso em pacientes saudáveis há grande segurança. E hoje já tem trabalho, hoje não, já de um certo tempo, onde foi testada a creatina em pacientes com lesão renal e também demonstrou uma segurança muito grande, tá? Então, assim, não é um suplemento muito bacana, porque ele tem uma comprovação aí, um benefício bem estabelecido na performance e de uma segurança muito grande. Tá? Agora, por uma questão ética e assim, o que eu vejo? Tem muitos colegas que não estudam o que a gente estuda, não então, às vezes o paciente passa com um cardiologista que não, enfim, que não está tão habituado, não tão familiarizado com suplementação. Eu costumo fazer dosagens periódicas de função renal dos pacientes que usam creatina, tá? De uso contínuo, eu diria. Muito mais para me proteger e para, assim, né, chancelar, falar assim, tá tudo bem, a função tá normal, segue o jogo. Mas muito mais por uma questão para, assim, de ética mesmo, com um colega. Às vezes esse colega vai fazer uma vista grossa do suplemento que está passando e por aí. Tá bom. Muito bem, Bia. Vamos fazer aqui inúmeros parabéns a Gabriela, ao Caio, Vinícius, enfim, pessoal, todos aqui são seus fãs. Enfim, todo mundo gostando muito da aula. Eu vou fazer mais 3 perguntas aqui, a gente já está chegando mais ou menos no limite. Tá? Tinha uma outra pergunta sobre creatina, você já respondeu. A professora Maíta, que está sempre presente nas nossas aulas, eu estava achando estranho não ter a pergunta dela, mas tem sim. Obrigado, Maíta, sempre pela contribuição. Ela, claro, parabeniza você pela ótima aula e depois pergunta, como médica do esporte e nutróloga, você costuma sugerir algum método contraceptivo para suas atletas com níveis muito baixos de ferro ou deixa para o ginecologista? Pergunta capciosa, hein? Com certeza deixa para o ginecologista. Eu acho que, assim, não, na verdade, não...
é mandatório esse acompanhamento multidisciplinar, né, Maíta? Assim, eu como médica de esporte, falar que eu vou fazer manejo de tudo, mas sem dúvida nenhuma eu não saio tirando nem colocando anticoncepcional de atletas sem falar com o ginecologista, ou seja, sem o aval da ginecologista. Nem colocar e nem tirar, tá? Essa foi a pergunta. Mas sem dúvida que há uma recomendação, mas é lógico que existe, tem que ter uma conversa, tem que ter uma... Tem que falar a mesma língua. Tem mais uma pergunta da Nathalie, que eu acho que ela vai mandar aqui, não vi a pergunta, se não mande novamente, Nathalie. E o Matheus pergunta sobre adaptógenos. Você vê uma eficácia na sua prática clínica com o uso da ashwagandha, alguma coisa assim? Desconheço. Benefícios indiretos, né? Os adaptógenos, eles entram muito nessa questão, assim, eles não são ergogênicos diretos, né? Eles não vão atuar ali na intracelular, de forma a melhorar produção de energia, oxidação de substrato, nada disso, mas eles vão ter benefícios indiretos, por exemplo, na melhora da disposição, nesse controle, nessa regulação do cortisol, na melhora da qualidade do sono, muitas vezes nesse perfil anabólico muscular e hormonal, né? Então, há benefícios indiretos, sim, tá? Tem, mais uma vez, eu reforçando assim, cereja do bolo, ajustar todo o resto, e aí entra com um adaptógeno aí como um adicional dentro desse cenário de Muito bem. Uma pergunta final aqui, Natália Oliane pergunta quais níveis adequados ou recomendados de vitamina D e cálcio em pacientes vegetarianos e veganos? A recomendação da vitamina D, assim, o diagnóstico ele é sérica, né, 25H sérica, e idealmente são níveis acima de 30, tá? Entre 30 e 50 eu considero o ideal. Acima de 50 a gente não vê nenhum benefício, e acima de 100 envolve toxicidade, tá? E malefícios, tá? Na função de paratireoide, etc. Agora, qual que você falou? Cálcio. Cálcio é muito difícil você dosar isso sericamente. Você vai ter evidências de baixa ingesta crônica. Então, assim, é uma atenção a gente tem que dar na ingesta alimentar. A dosagem recomendada diária de aporte é de 1.500 miligramas dia. Muito bem, Bia. Eu acho que ou repetiremos uma aula dessa para atletas veganos e vegetarianos, uma suplementação fitoterápica, mas, na verdade, eu estou pensando aqui, nós já deixo até o convite a todos, nós teremos um curso de 15 anos da medicina esportiva em data a ser confirmada ainda no segundo semestre, então, provavelmente, eu só vou deixar todos com vontade, não vou colocar a sua aula aqui, talvez a gente coloque no congresso, a gente conversa aí em separado, mas de antemão já aviso a todos que no segundo semestre provavelmente teremos um congresso aí com a participação de todo o nosso esse staff dos últimos 15 anos aí, uma atualização sobre medicina esportiva. Bia, mais inúmeros parabéns aqui para você, muito obrigado pela excelente aula, como sempre, viu? Obrigada mesmo. Bom dia para vocês. Então, em nome aqui do professor Alberto Pocchini, chefe da nossa disciplina, professor Beno, professor Andreoli, agradeço a presença de todos. Convido... O Zogaib está ali, ó. Achei que ele não estava. O Zogaib deve ter passado muito essa história da creatina e suplemento, fica para a nossa próxima reunião. Ele fala, hoje ele acabou não falando. William também. A Bia esgotou o assunto. Quando a aula é boa, não tem muito o que complementar, né, Zogaib? Muito bem. É isso aí. Pessoal, terça-feira, então, 11 horas, estamos de volta. Julho, teremos essas reuniões e já deixo aqui de antemão a ideia do nosso congresso de medicina esportiva no segundo semestre. Um abraço a todos, boa semana, saúde. Até. Obrigado, Bia.